Bom, nesse vídeo aqui vou falar aqui, aproveitando o tempo da futilidade para falar sobre o seguinte assunto, né? A partícula Deus, né? Existe a partícula Deus, né? O que seria a partícula Deus, né? E seria realmente a partícula de Deus? Né? Bom, vou dar minha opinião aqui. E o que é, Jorge? O que você sabe sobre a partícula de Deus? Já ouvi falar e não sei absolutamente nada. Ok? Não sei nem o que é a partícula Deus, tá? E nem onde foi encontrada, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar para você, quando você viu o Jorge Rodrigues falando alguma coisa, isso daí é meu, ok? Não veio de outra pessoa, tá? Ok? Então vamos lá. Eu sou extremamente caluniado de plágio, tá? Ok? E o que você pensa que é? Bom, vou falar o que eu acho aqui. Tá? Vou dar minha opinião. Você acredita que existe uma partícula Deus? Não. Não acredito que exista uma tal de uma partícula de Deus, tá? Não acredito. O que na verdade seria então essa partícula? Talvez seria uma partícula de alguma coisa radioativa, alguma coisa luminosa, alguma coisa com poder, assim, uma capacidade diferente, tá? Do que comumente os cientistas já encontraram, tá? Talvez um resquício de alguma coisa, tá? Ok? Seria a tal da partícula Deus. Ou então talvez seria algum tipo de experimento onde eles conseguem abrir uma partícula de algum tipo de elemento que possua algum tipo de energia semelhante à eletricidade, alguma coisa assim, e eles no caso descobriram a tal da partícula Deus. Seria uma coisa assim, tá? Ou então eles fizeram algum tipo de viagem espacial e capturaram algum elemento espacial e então eles detectaram que esse elemento é um tanto diferente, e isso daí seria a partícula Deus. Ou então eles fizeram algum tipo de experimento de uma reação assim, envolvendo um processo físico com um processo químico, e então eles originaram uma energia que eles não conseguem definir como eletricidade ou calor, e essa tal desse resquício dessas partículas seria a partícula Deus, né? E pode ser que seja uma molécula, pode ser que seja um átomo, né? E isso daí seria a partícula Deus, né? E seria a partícula Deus? Não. Não acredito. Como eu falei, acredito que é um resquício, tá, de algum tipo de energia semelhante a uma eletricidade que não pode ser tocada, entendeu? Ou como, por exemplo, o calor ou a fumaça, alguma coisa que não pode ser manipulada. E então eles detectaram esse resquício como a partícula Deus, né? Ou como o resquício de um resquício, ou seja, como se fossem átomos de algum resquício de algum experimento que eles fizeram. Isso daí seria a partícula Deus, né? Bom, esse é o primeiro raciocínio que eu tenho. Então, você acredita que existe a partícula Deus? Não. Eu acredito que isso não existe, né? A tal da partícula Deus seria alguma coisa que a ciência talvez não consiga explicar, e então eles definem como partícula Deus. Como, por exemplo, imagine que eles façam uma escavação aqui no planeta Terra e eles encontram um metal novo que ninguém nunca viu ainda, né? Por exemplo, o Jorge Rodrigues já chegou a falar, no caso eu, né? Quando eu falo é eu mesmo que falei. Eu cheguei a falar que, por exemplo, se os cientistas tentarem escavar os 4 cantos, entre aspas, né, do Polo Norte, né, dos polos, como eu acredito, né, na teoria da Terra plana, tá? Se tentarem escavar a fundo as geleiras e a Terra, só quem fala sou eu, tá? Ok? Quando você viu um satânico repetindo as minhas palavras ou falando a mesma coisa que eu, isso daí é meu. Não existe a possibilidade ao contrário, ok? Tá?
Outra coisa, os satânicos, eles tanto são caluniadores de plágio, tá? Como tudo eles copiam, e são ladrões mesmo, tá? Okay? Os satânicos, eles tanto caluniam você que é autor de plágio, como o que eles fazem é só roubar. Eles estão sempre roubando, tá? Tudo o que eles fazem é roubar, tá? Tudo o que eles têm ali na mão é alguma coisa que eles roubaram de outra pessoa, né? Mas o lance é o seguinte, eles são ladrões mesmo, o que eles 24 horas roubando, consegue entender? Ok? Presta atenção para você entender. Então significa, e o que acontece? Ó, imagine que eles colocam máquinas com máquinas perfuradoras, tá? Para perfurarem as extremidades da Terra, para eles descobrirem o que tem atrás, né? Por trás disso daí, ou para chegar como se fosse embaixo disso daí. O meu raciocínio, a teoria que eu coloquei é o seguinte: significa que talvez não vai existir nenhum metal na Terra que seja capaz de perfurar este metal que faz parte, ou essa rocha, esse material rochoso que está ali. É como se fosse, eles teriam que construir um objeto que tem a mesma força, a mesma potência deste objeto que está por baixo da Terra, e automaticamente eles não vão conseguir fazer isso. Consegue entender? Como se fosse assim um adamantium, consegue entender? Um negócio indestrutível. Então esse foi um dos raciocínios que eu coloquei. Mas qual outro raciocínio que você tem sobre a questão da partícula Deus? Por exemplo, que na verdade essa tal dessa partícula Deus, na verdade seria resquício, tá? Ou algum tipo de átomo ou molécula de demônios, tá? Como assim? Sim. Por quê? Porque essas pessoas que são envolvidas com a ciência, tá? Eles são tanto abstraídos de Deus como envolvidos com a questão da magia negra. E também eles estão num raciocínio completamente materialista, né? Significa que por mais que eles falem a respeito de Deus, que esse vagabundo que encostou a boca no meu cu seja todo furado de tiro, ainda que eles estejam envolvidos por uma ideia que na verdade eles estariam procurando por Deus, pelo caminho materialista deles eles nunca vão achar, né? Eles nunca vão chegar até Deus por nenhum tipo de ciência, tá? Nenhuma ciência jamais vai tanger a Deus, mas a possibilidade da ciência levar eles de encontro a alguma coisa que seja diabólico, isso daí é possível. Então a tal da partícula Deus, na verdade, seria a partícula demo, né? A probabilidade, tá, de a tal da partícula ser uma partícula demo, né? Isso seria possível? Seria possível. Você não pode imaginar que não seja, né? Por quê? Porque pelo mesmo raciocínio que eu penso que eles não conseguiriam manusear alguma coisa que seja de Deus, tá? Eles ter nas mãos algo de Deus, tá? Eles ainda poderiam ter alguma coisa que seria como se fosse um átomo dos anjos, né? Sim, eles poderiam ter em mãos, tá, um átomo dos anjos. Mas por uma intervenção científica, como é que eles iriam alcançar uma aproximação com anjos, né? Então, por isso que eu falei dessa forma. Então, agora a partícula demo, talvez eles consigam, né? E aí dizer que isso daí é a partícula Deus é justamente a ideia de tentar misturar Deus com o diabo, tá? Que é o raciocínio. E a conclusão também de que Deus na verdade seria o demo, ou de que o demo na verdade seria Deus, né? E o outro raciocínio é o seguinte, por exemplo, se você já viu aquele filme dos Caça-Fantasma, tem uma parte que por exemplo, aquele personagem, o Geleia, não tem? Por que aquele personagem ali ele é como se fosse uma geleia, assim? Por causa dos resíduos ectoplásmicos, né? É como se fosse a composição dos fantasmas. Os fantasmas são compostos de resíduos ectoplásmicos. Então isso é uma ironia em cima disso daí.
E também a questão o segundo filme, o segundo dos Caça-Fantasmas, eles descobrem um poço de resíduos ectoplásmicos lá. Aí é como se fosse um grude assim meio arrosado, né? Então os resíduos ectoplásmicos, né, dizem que isso existe, né? Que existe os resíduos ectoplásmicos, né? E também não existe fantasmas, né? O que existe são demônios, né? A doutrina dos fantasmas, tá? Ela foi na verdade construída, não digo nem que a princípio para acobertar, tá? Mas também, né? Tanto para acobertar a questão de demônios, mas também por causa da imaginação das pessoas com a questão dos fantasmas, né? Por exemplo, o primeiro filme dos Caça-Fantasmas, que tem aquela situação que o filme começa o seguinte: uma mulher, ela está sendo atormentada por fantasmas. Ela está sendo tanto incorporada por fantasmas, quanto fantasmas estão aparecendo dentro da casa dela. A casa dela está mal assombrada. Estão praticando bastante magia negra no meu cu. E aí o que acontece? Significa o quê? Aquilo ali é demônios, tá? Significa, e por quê? Sim, por causa da cultura americana, tá? Você não tem a dúvida, tá? Que muitas pessoas, desde aquele tempo ali, já eram incomodadas por situações de magia negra, tá? Ok? Ó, veja que o primeiro filme do Caça-Fantasmas, ele muito tempo não passava na televisão. Passava bem antigo mesmo. Depois de um tempo só passava o 2, o 2, o 2, o 2. Por quê? Porque aquelas situações ali eram situações que aconteciam mesmo nos Estados Unidos, casa mal assombrada, pessoas tendo sensações ruins com magia negra, pessoas que praticam magia negra em cima dos outros, pessoas que tiveram envolvimento com magia negra. E aí gerava aquela situação ali. E aí o filme cria aqueles personagens que são caçadores de fantasma, né? Porque no caso aquela mulher ali, ela tá sendo incomodada com magia negra. E no caso na história ela está como se estivesse até mesmo incorporada por fantasmas, né? Que no caso é demônios, tá? Então a partícula Deus seria alguma coisa por esse nível aí. Agora dizer que a partícula de Deus mesmo, não. E por o raciocínio absoluto que eu tenho a respeito disso é por causa disso que eu falei. Não existe a possibilidade, entendeu, de uma pessoa usando da ciência que representa o mundo material, ela tanger alguma coisa que é espiritual. Tá? O que é espiritual não se manuseia com o que é humano. Somente o caminho dos demônios. Né? Pelo caminho dos demônios, sim. Né? Este caminho espiritual, sim, é acessível ao mundo material. Mas o mundo espiritual da parte de Deus, ou seja, da representação de Deus, isso daí não. Né? Que é isso daí. Esses cagalhões que encostam o cu no olho dos outros, que encostam a boca no cu dos outros, sim, esses cocôs manuseiam o mundo material e automaticamente o mundo dos demônios. Né? Por quê? Porque eles são decadentes, eles vão para o inferno, eles estão sob manuseio de alguma coisa que é semelhante a eles. Por exemplo, a comparação do diabo. O diabo, ele representa justamente o excreto, aquilo que foi expulso, que foi excretado, aquilo que foi rejeitado pelo quê? Pelo excelso, ou seja, pelo absoluto, pelo elevado. Né? Então Deus representa o que? A luz, o elevado, né? Representa o que representa o lado do excelente, ou seja, do que está por cima. Automaticamente o diabo representa as trevas e representa justamente o excreto. Então qualquer coisa decadente e excretável, ou seja, você vai entender logo o preceito cagalhões, né? Nessa situação, isso daí sim vai ter acesso a qualquer coisa que vem do diabo. E aí a partícula demos, tá? Aí não tenha dúvida que uma porra dessas ele consegue manusear a partícula demos, até apresentar para você, de alguma forma, sei lá como. Consegue entender? Então, por esse raciocínio que eu não acredito, tá? Que exista a tal da partícula Deus, tá?
ok?